Olá, seja bem-vinda. Hoje, conversando sobre ansiedade, nós vamos falar sobre: será que sofrer de ansiedade é falta de Deus? Eu falo para você que sofre com sintomas de ansiedade, tristeza, angústias, se sente insegura, tem baixa autoestima, sofre com pensamentos negativos. E se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Cibele Azevedo, sou terapeuta e ajudo mulheres a vencerem a ansiedade à luz da fé católica. E antes de começarmos, eu só gostaria de pedir para iniciarmos com a Santíssima Trindade e uma oração à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, hoje, como eu disse, o nosso tema é: será que sofrer de ansiedade é ter falta de Deus? Mas antes de entrar específico nessa resposta, eu gostaria de falar um pouquinho como funciona a ansiedade, sobre como essa ansiedade ela pode atrapalhar, e também alguns profetas e santos da igreja que tiveram algum problema psicológico, como ansiedade e depressão. E depois, ao final, eu vou te convidar para um rápido momento de meditação com a oração, no intuito de deixar você mais calma e em paz. Vamos lá, então? Então, e você? Você tem ansiedade? Todas as pessoas têm ansiedade, mas acontece que, na atualidade, está sendo diagnosticado muitos problemas de saúde mental relacionado com ansiedade. Veja, parece um pouco mais desafiador quando você tem um diagnóstico mais palpável. Por exemplo, quando você tem um diagnóstico de uma dor na perna, no braço, ou uma gastrite, um corte, uma fratura, qualquer diagnóstico diferente que foge da questão mental, da saúde mental. Parece que é mais assertivo o medicamento. Agora, quando nós falamos da questão da ansiedade que envolve a saúde mental, é mais desafiador, não é mesmo? E você sabia que algumas pessoas da Bíblia, elas sofreram de saúde mental? E como que você sabe disso, Cibele? Se na Bíblia não está escrito exatamente isso. É que estudiosos, analisando algumas narrativas, porque naquela época não tinha um diagnóstico de ansiedade, por exemplo, mas alguns estudiosos, olhando essas narrativas, observaram que sim, que algumas pessoas aqui que estão na Bíblia, em específico, em especial alguns profetas, eles tiveram alguns problemas de ansiedade, de angústia. Uma pessoa mais conhecida, que você já deve ter ouvido falar, é de Moisés. Porque lembra que Moisés, Deus disse para ele que ele tinha que ir até o faraó e falar em nome de Deus, ser instrumento de Deus, para que o faraó libertasse os escravos do Egito.
Mas você lembra como foi esse diálogo? Eu gostaria de ler aqui para você, aqui com a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 4, o versículo 10. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, se você quiser acompanhar, Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste a teu servo. Tenho a boca e língua presas, pesadas. E o Senhor Deus respondeu-lhe: E quem pôs a boca no ser humano? Quem o torna surdo ou mudo, cego ou com visão? Acaso não sou eu o Senhor? Agora vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que dizer. Só que mesmo assim, Moisés replicou: Ah, Senhor, envia qualquer um que quiseres. E depois segue, né? O Senhor ficou irritado com Moisés e disse outras questões, mas nos atentando aqui à fala de Moisés, era o próprio Deus falando com ele, e veja quanta insegurança. Será que Moisés suou frio, ficou com medo? Veja, olha o que ele disse. Ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho a boca e línguas pesadas, ele ainda justificou para Deus. E depois, ainda mesmo Deus falando, que ele ia falar através da boca dele, ele ainda disse: Ah, Senhor, envia qualquer um que quiseres. Veja, no Antigo Testamento, nós podemos observar Moisés neste momento. O medo e a insegurança que Moisés passou nesse momento. Mas mesmo assim, ele foi fiel, ele foi obediente. E vários santos tiveram problemas de saúde mental, vocês sabiam? Tem um site que se chama Aletheia. Ele é um site credenciado pelo Vaticano. E lá tem uma reportagem que diz assim: os 8 grandes santos que tiveram depressão, mas nunca se renderam a ela. E eu gostaria de pontuar estes 8 grandes santos que tiveram essa depressão. Vou acompanhar aqui no meu impresso. Veja o primeiro, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve depressão. Pois é, uma das mais icônicas e sublimes figuras representativas da intensidade da conversão cristã e do poder extraordinário da graça santificante, uma das personalidades mais admiradas da história, inclusive por não católicos e até por não cristãos, até ele enfrentou muito provavelmente os altos e baixos dos neurotransmissores e a instabilidade psíquica e física que hoje a medicina denomina depressão. Temos outro santo, uma santa, aqui, Santa Flora de Beaulieu. Ela teve uma infância normal, mas quando seus pais começaram a buscar marido para ela, ela se recusou e anunciou que ia dedicar a vida a Deus, entrando num convento. Só que, no entanto, essa decisão, tomada num contexto turbulento na época, desencadeou uma fase intensa e prolongada de depressão que afetava de tal modo o seu comportamento que, mesmo para as outras irmãs, era uma provação conviver com ela. Santo Inácio de Loyola. A personalidade poderosa do grande
santo, fundador dos padres jesuítas, também era dada a sentimentos de profunda inquietação e sofrimento. O senso de certeza e convicção que ele demonstra em sua autobiografia, escrita em terceira pessoa, não vieram com facilidade. Depois de se converter, Inácio teve de lutar contra um feroz período de escrupulosidade. Termo, na ascese cristã, se refere à tentação de sentir-se sempre em grave pecado por cada mínima falha pessoal no cumprimento dos deveres e na vivência das virtudes. Aí essa provocação veio seguida de uma depressão tão séria que ele chegou a pensar em suicídio. Quarto, Santa Joana Francisca de Chantal. Durante 8 anos, ela viveu o seu casamento com o barão de Chantal. Mas quando o marido morreu, o seu sogro, vaidoso e teimoso, ele forçou Joana e seus 3 filhos a irem morar com ele, provocando uma rotina de contínuos dissabores, duras provas de paciência e depressão. E em vez de se escorar na vitimização, como infelizmente é comum desde sempre até hoje, o que Santa Joana fez? Ela fez a escolha de manter a alegria e de responder às crueldades do sogro com caridade e compreensão. São Noel Chabanel, um padre jesuíta, mártir norte-americano. Ele trabalhou entre os índios Huron com São Charles Gernier. Os missionários, no geral, desenvolveram grande empatia por aqueles a quem evangelizavam. No entanto, não foi esse o caso de Padre Noel. Ele sentia repugnância pelos índios e pelos seus costumes, além da imensa dificuldade para aprender a sua língua. Santa Elizabeth Anseton, a primeira santa nascida em solo nos Estados Unidos, ela sofria com a contínua sensação de solidão e melancolia, tão profunda que ela pensou várias vezes em se matar. 7. São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Ele é um dos sacerdotes mais queridos da história da Igreja, modelo de pároco zeloso e de pastor que superou as muitas e graves limitações intelectuais próprias para guiar as almas com maestria pelo caminho da vida de graça. Só que apesar de todo o bem que fazia, ele não conseguia enxergar a própria relevância diante de Deus e convivia persistentemente com um forte complexo de inutilidade pessoal, sintoma da depressão que o acompanhou durante toda a vida. E por fim, Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein. A Santa Carmelita Descalça, que havia nascido judia e crescido ateia, sofreu com a depressão durante um longo período, e ela chegou a escrever: encontrei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a rua sem querer que um carro me atropelasse e eu não saísse viva dali. Então, eu pontuei aqui 8 santos da Igreja que sofreram de depressão ou de ansiedade, que tiveram algum sofrimento. E por que eu estou trazendo tudo isso? A história de Moisés, os santos, esses 8 santos. O que nós podemos aprender com essas informações? Qual a lição que nós temos com isso? A lição que eu quero passar para vocês é que sofrer de ansiedade ou de depressão não é falta de Deus.
Sofrer de depressão e ansiedade não é porque você errou ou porque Deus te abandonou. Sofrer de depressão ou ansiedade é uma condição humana. E como Deus chamou várias pessoas que tinham esse medo, ansiedade, chamou essas pessoas a serem profetas, a serem santos. E eu ouso dizer que Deus te ama e também te escolhe. É importante lembrar que Deus nos criou com ansiedade. É por isso que lá no início da nossa conversa, eu disse que todos nós temos ansiedade. Por quê? Porque ter ansiedade é normal. Porque a ansiedade ela nos protege, nos prepara para uma situação de perigo, aonde nós devemos lutar ou correr. Só que quando essa ansiedade ela começa a me fazer mal, quando há uma preocupação exagerada em algo que não existe, uma ansiedade exagerada que atrapalha a sua vida, aí é preciso você ficar atenta, pois você pode estar sofrendo de um transtorno, uma patologia. E a patologia, o que ela é? É uma doença. E se for uma doença, ela precisa ser tratada. Mas quais os tipos de transtorno? Hoje nós vamos falar da ansiedade generalizada. Quando a ansiedade ela está generalizada, a pessoa ela vive angustiada, tensa, preocupada, nervosa, irritada, sofre de insônia, está em um estado permanente de tensão. E que qualquer coisa pode ser uma explosão. Eu gostaria de contar uma história para você agora nesse momento, para ilustrar mais essa questão da ansiedade generalizada. Bom, imagine que Maria é uma jovem senhora, casada, mãe de 2 filhos, e como na maioria das vezes, na atualidade hoje, ela tem o seu trabalho, ela precisa trabalhar para complementar o orçamento em casa, é importante a sua renda. Ela trabalha no emprego CLT, das 8 às 6, consegue vir em casa para almoçar, então ela ainda consegue ter esse contato em casa para almoçar com a família. E ela trabalha assim de segunda a sexta, e sábado também ela trabalha de sábado, e ela precisa cuidar dela, né? Além do trabalho, ela cuida dela, ela cuida dos filhos, cuida do marido, fica atenta com a casa, o que precisa ser feito. E aí, um belo dia, mas em uma sexta-feira, ela chega, 6 horas, está um pouco cansada, imagina, a semana foi puxada. A hora que ela chega em casa, ela faz a janta, as crianças comem, o marido também, aí ela começa a lavar a louça do jantar. O marido foi ajudar a dobrar algumas roupas que ela já tinha lavado no dia anterior. E aí ela começa a ver que a casa está um pouquinho suja, fala, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ela vai passar um pano, ela vê que o tapete ali da pia está um pouco sujo, precisa trocar, que o chão da cozinha está um pouquinho sujo, marcado de pés, e ela sente a necessidade de fazer isso. E ela varre, não termina de lavar a louça, varre a casa, troca os tapetes. Mas eu não sei se você também é assim. Pelo menos comigo e com a Maria,
você termina de fazer alguma coisa, por exemplo, ela terminou de limpar a cozinha, ela percebeu que a área também estava um pouco suja. Ela falou, poxa, vou dar uma varridinha na área. Só que aí ela estava com aquele sentimento assim, ai, como eu estou cansada. Nossa, eu não aguento. E ela começou a ficar irritada, nervosa, mas correndo para finalizar. E aí pensando nos afazeres que ela tem que fazer também. E ela varrendo aquela área, ela sentiu aquele cheiro de poeira, que aí realmente ela sentiu a necessidade, poxa, como está empoeirada a minha casa, como está empoeirado. E quando ela quando ela menos percebe, uma surpresa, um barulho de um copo que cai e quebra no chão da cozinha. Maria jogou essa vassoura e foi lá ver o que estava acontecendo. E quando ela vê, era a filha mais nova que tinha ido buscar um copo para tomar água, deixou o copo de água cair, quebrar e sujou a cozinha de cacos e de água. E Maria, numa explosão, porque ela não estava aguentando mais aquela semana, aquela situação, ela dá um grito, uma explosão. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu acabei de limpar a cozinha. E você vem e você não presta atenção, porque você não me ajuda, porque ninguém me ajuda. Ela começa a soltar os cachorros, como se diz. Tadinha, a menina não tinha o entendimento de tudo que a mãe passou a semana. E aí o marido vem e ela também reclama com o marido. Eu não sei se já aconteceu algo parecido com você ou você já viu acontecer isso com alguém, como se fosse uma explosão de toda aquela angústia, de toda aquela tensão, de toda a preocupação, nervosismo, irritação. Essa ansiedade generalizada, essa ansiedade que vai atrapalhar o seu relacionamento com a sua família, que está já te prejudicando. E aí, depois que tudo isso acontece, já era noite, chega a hora, Maria não consegue dormir, começa a pensar em tudo que aconteceu e também começa a se sentir culpada. Ela se sente culpada porque ela não deveria ter gritado com a filha daquela forma, porque talvez poderia ter sido diferente, mas mais uma vez ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E eu chamo a atenção para você de estar atenta no que acontece nas suas atitudes e nos seus resultados. Sobre isso, eu falei no vídeo Fuja da ansiedade que te escraviza. Lá eu trago a importância de conhecer o que está acontecendo, de julgar o que está acontecendo e de agir. Mas essa ansiedade generalizada, ela não para por aí. Ela traz sintomas físicos como palpitação, dor de estômago, suor excessivo, dor de cabeça, até enjoos. Sem falar nos pensamentos catastróficos. E mais uma vez, se você tem esses sintomas com frequência e está te prejudicando, te fazendo mal, faz mal a você e às pessoas ao seu redor, como esposo, filhos, seus pais. É importante sim olhar para você e procurar ajuda. Tudo isso que eu disse é voltado para um transtorno. Mas também tem aquela ansiedade factual.
ou seja, que acontece às vezes, um momento que aconteceu algo e você explodiu. Então, não é todos os dias, não é sempre, mas tem algo, aconteceu algo que te tirou do seu equilíbrio. Isso é importante você ficar atenta, porque pode ser que aumente essa frequência. Então, é importante se autoconhecer, ok? E quão diferente seria se a Maria, por mais que ela trabalhou a semana toda, ela limpou sim a cozinha, limpou a área que estava empoeirada. Quando a filha dela deixasse quebrar aquele copo ali, ela simplesmente chegasse, corresse até a filha e falasse: Filha, você está bem, minha querida? Você está bem? Você se machucou? Não se preocupe. Acontece. A mamãe vai catar os cacos aqui, cuidado. Vou pegar um pano. O marido vem, ajuda, vê se está tudo bem. Ela não está tudo bem, né? Olha, então, filha, da próxima vez, pega esse copo aqui que é de plástico, para que isso não aconteça, porque a mamãe fica preocupada de você se machucar. Não seria diferente? Como seria diferente? Então, eu volto a dizer que aquela primeira situação que nós dizemos que é normal esses transtornos, talvez você cresceu em um ambiente assim, e ache que é normal esse transtorno de gritos, de nervosismo, eu quero te ensinar que você grave isso. Esses acontecimentos podem ser até comuns, mas não é normal. O que é o normal? É tratar com amor, com carinho, todas as situações. Ok? E tem uma situação que aconteceu comigo que me marcou muito. E eu gostaria de compartilhar com você também. Alguns anos atrás, hoje o meu pai não está mais aqui. O meu pai, ele faleceu, ele teve um câncer muito agressivo. Mas o meu pai, na medida que ele conseguia, ele era uma pessoa muito amorosa, um pai muito amoroso. E um dia nós nos mudamos para uma outra casa e o meu pai sempre foi muito ativo de fazer tudo o que era necessário. Parte elétrica, parte hidráulica, marcenaria. O meu pai era caminhoneiro. E a gente estava, e eu sempre do lado dele, querendo ajudar, querendo ser prestativa. E um dia nessa mudança, então foi feita a mudança, entramos na nova casa, fomos montar o armário da cozinha. O armário é um armário de parede, então ele não tinha os pés, ele era um armário suspenso, fixo nas paredes. Então, tinha que parafusar a parede, parafusar o armário, e eu ajudava o meu pai a fazer isso. E esses armários de parede, eu não sei se você conhece, ele é colocado por partes. Então, é a parte de cima, a parte de baixo, tem um que é o paneleiro e tudo mais. E foi justamente na hora de colocar o paneleiro. Eu fui segurar para o meu pai medir, então eu coloquei assim, o paneleiro na parede, né, a gente colocou, eu fiquei segurando aquele paneleiro para que ele medisse a altura correta onde iria parafusar. E eu fiquei segurando. Só que naquela hora, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tive a impressão que o armário estava caindo,
em cima do meu pai. E eu tirei a mão assim do armário e falei, pai, cuidado, tá caindo. Imaginem o que aconteceu. O armário caiu com tudo no chão. Aquele paneleiro caiu. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? E o meu pai não caiu em cima dele, não. Ele estava mais para cá porque ele estava medindo. Ele levantou rápido e falou assim para mim: minha filha, cuidado. Não, tá tudo bem, calma, minha filha, tá tudo bem. E aí depois eu analisei, poxa, meu pai poderia ter ficado tão bravo comigo, né? Eu quebrei o armário da cozinha. Mas ele simplesmente se preocupou comigo, disse que estava tudo bem, que não estava caindo nada, que a gente ia consertar, e realmente consertamos o que caiu, nós ajudamos. Mas como. E eu estava assim com aquele coração, falei, nossa, que coisa errada que eu fiz. E veja como um detalhe faz a diferença na vida dos filhos. Como que aquela mãe, como que a Maria pode, ao invés do seu filho, da sua filha, esperar as 4 pedras na mão, aquela bronca, uma resposta de amor, de carinho. E talvez você até tenha consciência do que você tem que fazer, mas aquela ansiedade que está te prejudicando não te deixa. Está sendo mais forte que você e não deixa você falar com amor na hora que você precisa falar. Quando você vê, já foi. Mais um dia, mais um dia. E talvez você fale assim, Cibele, mas por que eu sou assim? Eu sou assim. Essas crises, elas acontecem, essas situações, elas acontecem por várias condições. Não tem uma condição específica para eu falar para você assim, olha, se você tem esse sintoma, tome esse remédio que vai resolver. Lembra lá do começo que eu disse? Parece que é tão mais fácil você tratar algo físico que você pode pegar, que você pode sentir e tratar. Agora, quando fala dos nossos sentimentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles vêm, não tem algo específico, não tem uma receita específica, porque cada uma de nós somos únicas. Cada uma de nós temos a nossa história, você tem a sua história. E se você tem algum sintoma de ansiedade, essa ansiedade ela pode ter vindo de alguma condição genética, de alguma situação que você passou, de alguma perca de alguma pessoa querida, de um ente querido, por exemplo, de traumas que vieram desde o ventre da sua mãe, o ambiente que você está, o que você tem assistido, não só na TV, mas no celular. São vários fatores. Por isso a importância de se autoconhecer. Mas no nosso caso, nos autoconhecer com a verdade, que é Cristo. Nos enxergar em Deus. Aí sim a sua cura será completa. E agora, eu gostaria de te convidar a fazer uma pequena oração. Eu espero que tenha feito sentido tudo isso que nós conversamos, que o meu propósito aqui é te ajudar a levar a observar e te ajudar a somar na sua vida de alguma forma. E agora, como eu disse, eu quero te convidar a fazer uma pequena oração
mas uma oração com meditação. Por quê? Porque a meditação, ela vai te trazer para o momento presente. Porque o que é a ansiedade? Os pensamentos no futuro, o pensamento no passado, muitas coisas naqueles pensamentos, mas nesse momento eu quero te convidar a vir para o momento presente, a estar no momento presente. Vamos? Você aceita? Eu vou colocar aqui uma música. Que se você chegou até aqui na nossa conversa, que você possa ficar mais esses minutinhos. Se você puder se sentar ou parar por um instante aonde você estiver me ouvindo neste momento. Respire fundo. Mais uma vez, respire fundo. E esteja no momento presente, aqui e agora. Sinta o seu coração batendo, a sua mente, como ela está agora. Se vier pensamentos que te atrapalhem, para eles irem embora, porque agora é aqui, neste momento presente, que você está. Como está a sua postura? Seus braços, sente os seus braços, as suas mãos, suas pernas, os seus pés, os seus cabelos. Respire mais uma vez, talvez hoje você não parou nem para respirar. Vamos respirar 3 vezes e eu vou rezar com você esta oração. Oração pela cura das causas que geram ansiedade. Vamos rezar por essa causa que tem causado ansiedade na sua vida. Querido Deus, quero hoje pedir a tua ajuda para superar a vencer as realidades que em mim geram a ansiedade. O Senhor me conhece e sabe quais são as verdadeiras causas do meu desequilíbrio e desarmonia. Sabe o que está descompensado dentro de mim e quais são as reais causas das minhas agitações. Quero agora entregar-te toda a minha história. Peço a tua ajuda para poder me compreender e superar os desajustes que me fazem sofrer. Entrego-te todos os meus medos e inseguranças, Senhor. Entrego-te minhas preocupações em relação ao futuro e a tudo aquilo que hoje rouba minha paz. Preenche todos os vazios da minha história com teu amor. Entrego-te todas as minhas expectativas e frustrações e peço que o Senhor me cure em todo o vazio de afeto que vivi. Enche-me com teu amor e faz-me compreender o meu imenso valor diante de ti. Faz-me perceber aonde estão as causas profundas da minha ansiedade. Dá-me forças para mudar tais realidades, Senhor. Liberta-me de toda indisciplina e dá-me sabedoria e sensatez para administrar meu tempo
e meus relacionamentos. Cura minhas lembranças dolorosas e sara hoje, com tua presença, todo desejo desequilibrado de afeto e aceitação. Sei que não estou sozinha para enfrentar minhas angústias e dificuldades. O Senhor é maior que tudo, não há nada que supere o teu poder. Ajuda-me a enfrentar e a vencer toda a ansiedade, Senhor. Confio em Ti e conto com o auxílio de Teu amor. Amém. E nós encerramos aqui a nossa conversa de hoje. Qual aprendizado você leva da nossa conversa de hoje? O que foi mais importante para você? Eu ficarei muito feliz em saber. E compartilhe essa live para que mais mulheres possam ouvir essa mensagem e ajudá-las também. Se você ainda não me segue aqui no canal do YouTube, siga no YouTube, Cibele Azevedo, ou no Instagram também, @cibele.azevedo. Encerramos a nossa conversa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.